Aqui é Nicole do Aprimoramente, e nessa aula ensinarei sobre a organização dos estudos. Organizar o tempo nos estudos é fundamental para que você consiga estudar tudo o que precisa e fixar bem a matéria na sua memória. Uma ótima técnica para ajudar você com isso é a técnica das listas. Nessa técnica, você vai fazer 2 listas para ajudar a organizar os estudos: a lista da semana e a lista diária. Quer saber como fazer as listas e por que cada uma delas é importante para melhorar seus estudos? Aí vai a explicação. Lista da semana. Uma vez por semana, melhor sexta-feira ou segunda-feira, você escreve uma breve lista das principais tarefas. Isso serve para você ter uma visão geral do que precisa fazer e estudar, e é um bom jeito de você manter a perspectiva quanto ao que você está tentando aprender. Lista diária. Todas as noites você escreve uma lista de tarefas nas quais você pode razoavelmente trabalhar e completar no dia seguinte. Comprometa-se a certas rotinas e atividades todo dia. Por que fazer a lista na noite anterior? Porque durante a noite, seu subconsciente lida com os itens da lista, facilitando que no outro dia você encontre soluções para as tarefas. Vamos ensinar melhor sobre isso nas próximas aulas. Além disso, se você não escreve suas tarefas em uma lista, elas ocupam a sua memória de trabalho. Você acaba pensando consciente ou inconscientemente nelas. Muitas vezes fica relembrando os itens para não esquecer deles, ou já ir tentando solucioná-los, mas num momento inapropriado, atrapalhando outras partes da sua vida e gerando ansiedade e preocupação. Se você escreve a lista, você libera sua mente. No início, saiba que é normal não saber muito bem quanto tempo leva cada tarefa, mas depois de algum tempo você fica muito melhor em calcular quanto tempo leva para fazer cada item da lista. Você vai se ver melhorando rapidamente conforme se torna mais realista quanto ao que pode realmente fazer em um certo período de tempo, e vai escrevendo sobre o que funciona e o que não funciona para você. Saiba que existem programas que podem ajudar você com suas listas, tarefas e objetivos. Dicas finais sobre as listas. Alternar itens focados no processo e itens focados no resultado. Você pode colocar itens focados no processo, por exemplo, fazer 2 pomodoros de estudo sobre certa matéria, e itens focados no resultado, por exemplo, terminar o trabalho de matemática, quando há a necessidade. Quando for estudar, escolha primeiro o item que você considera o mais difícil ou desagradável. Tente pelo menos 1 pomodoro, isso é extremamente efetivo. É bom colocar na sua lista algumas tarefas que envolvam movimento físico, por exemplo, dar uma caminhada, arrumar o quarto, limpar algo, fazer algum exercício, para ativar o seu modo difuso, para que quando volte a estudar, seu cérebro já tenha processado os problemas nos bastidores, facilitando a resolução de problemas e a aprendizagem. Você vai compreender melhor sobre o poder do pensamento difuso na próxima aula. É importante lembrar de alternar tarefas de estudos e outras atividades na sua lista de tarefas, pois torna tudo mais agradável e ainda garante que você não ficará sentado por muitas horas, evitando problemas corporais. Pausas também são muito importantes para que seu cérebro consiga fixar melhor a matéria na sua memória de longo prazo. E planejar um horário de término gera muitas consequências positivas. Vamos entender melhor isso. Para muitas pessoas, estabelecer uma recompensa num determinado tempo, por exemplo, fazer uma pausa para almoçar com um amigo, ou parar às 5 da tarde, converte-se em uma sólida mini-tarefa que pode ajudar você a incentivá-lo no seu trabalho ou no seu estudo. É tão importante planejar o tempo de término quanto planejar o seu tempo de trabalho. Os resultados são mais intensidade e foco nos estudos, mais tranquilidade durante o estudo, sabendo que tem um fim, e uma vida mais completa, pois você vai ter tempo para a sua vida social, familiar e para lazer. Cada vez mais, aquelas pessoas que possuem uma vida equilibrada, estudando e trabalhando, mas também investindo no tempo saudável em diversão, vão mais longe, isso é, são eficientes e bem-sucedidas, do que aquelas que correm sem parar. Leve isso em consideração. Claro que existem momentos na vida de algumas pessoas que fica difícil conseguir tempo para diversão e pausas no meio da carga horária de trabalho e estudos muito alta. Mas como quer que sua vida esteja, tente encontrar um tempo de pausa. Isso melhora a sua performance. Tudo isso que ensinamos até agora, evitar a procrastinação para começar a estudar quando você se planejou e organizar o seu tempo de estudos e suas tarefas são muito importantes e muito úteis por causa de um fato. A aprendizagem leva tempo. Tempo este que deve ser espaçado e não concentrado. Isso para as memórias se solidificarem e não ficarem uma confusão.
Por isso, começar a estudar mais cedo e não deixar para a última hora fará você aprender melhor. Você terá tempo suficiente para dominar as matérias e terá tempo extra para aqueles conteúdos mais difíceis. Além de se organizar em relação ao tempo e ao conteúdo, também é importante você planejar os métodos de estudo. Intercale seus estudos alternando entre diferentes técnicas de estudo. Não perca o seu tempo simplesmente repetindo a mesma técnica várias vezes. Veremos nas próximas aulas as diferentes técnicas de estudo, quais são úteis e quais não são, pois nos iludem que estamos aprendendo quando, na verdade, estamos perdendo tempo. Mas agora vamos compreender melhor a intercalação. Nos estudos, existem duas fases: a prática e a repetição, e o pensamento independente e criativo. Provas objetivas muitas vezes nos estimulam a querer estudar parando na fase 1. Contudo, sabemos que para redações, provas subjetivas e para a vida real, precisamos da fase 2, pensamento independente e criativo. A dica para você conseguir ir além da prática e repetição é a técnica chamada intercalação. Você pode intercalar entre conteúdos dentro de uma mesma disciplina ou entre disciplinas, aumentando ainda mais a sua criatividade. A intercalação é, durante o estudo, após compreender a ideia básica de um conteúdo, alternar tipos diferentes de exercícios, ver problemas variados, relacionar assuntos, não seguir apenas um rumo de pensamento. É ir além, pensar por si mesmo, enriquecer o seu estudo. Por exemplo, você pode descobrir por que alguns problemas requerem uma técnica e não outra. Parabéns, você aprendeu hoje como organizar o seu tempo de estudos e suas tarefas com a técnica das listas. Aprendeu que é importante planejar pausas, momento para exercício físico e um horário de término. Aprendeu que leva tempo para consolidar o conteúdo e como a intercalação enriquece os estudos. A próxima aula é muito importante para você entender como utilizar a sua mente quando estamos presos em um problema e queremos solucioná-lo com mais facilidade, por exemplo, em uma questão difícil da prova. Ensinarei com mais profundidade o modo difuso de pensamento e o modo focado. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.